X-Men, Os Filhos do Átomo. Para mim, um dos melhores retcons, uma das melhores histórias nunca contadas dos mutantes. Aqui, muito tempo depois, o roteirista vai revisitar o recrutamento dos X-Men. Momento que já foi revisitado antes, inclusive na fase clássica dos mutantes. Eu vou comentar isso com você daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Mas antes queria já te adiantar, essa edição está sendo republicada pela Panini. Tá? A edição que vai sair é um pouco diferente da minha, né? A minha é da coleção Salvati. E hoje eu trago todas essas informações para você. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men, Os Filhos do Átomo, da coleção Marvel Vintage. Exemplar que está em pré-venda nesse momento, tem 160 páginas, reúne as 6 edições da minissérie original Os Filhos do Átomo. Como eu disse, eu tenho essa minissérie encadernada aqui em Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, número 10, os X-Men. Esse exemplar meu, eu ganhei inclusive da inscrita e amiga Karen, inclusive muito obrigado, já ganhei há algum tempo. Eu não tinha feito vídeo dessa história aqui, apesar de eu gostar bastante. Esse exemplar aqui tem uma revista a mais do que você encontra na coleção Marvel Vintage. Então, se você tiver essa revista, gostar dela, não vale a pena trocar pela nova edição. Mas esse é um vídeo justamente para indicar a nova edição, porque para mim a avaliação é positiva. Eu gosto muito dessa série aqui. Mas bom, aqui então a mais nós temos X-Men número 1, que seria a história justamente que se segue aos eventos dos Filhos do Átomo, porque é um retcon mostrando o recrutamento dos mutantes e até uma missão número 0 da equipe. E o exemplar da Salvati, além disso, ele tem alguns extras, né, que eram bem próprios da Salvati e que eu gostava bastante, que você não vai encontrar na Marvel Vintage. Então eu volto a repetir, não troque a sua se você tem esse exemplar. Mesmo que você faça igual a mim, que nunca conseguiu montar o desenho da lombada, né? Eu, no meu caso aqui, eu tenho só as edições que remetem aos X-Men, então não vou montar o desenho da lombada nunca. Mas não é por causa disso, né? Não é pra ficar bonito na estante que eu comprei, mas sim pra ler a história. A história é essa que, por sinal, é muito boa. Tudo que você encontra aqui sobre o recrutamento dos 5 originais, onde eles estavam antes do Professor X chegar, como que eles vieram para os X-Men, quem relutou, quem não relutou, como eles foram convocados, é organizado aqui direitinho, mas é uma história que já tinha sido contada, picada. Se você está fazendo a coleção X-Men edição definitiva, no finalzinho do número 2, no 2 é esse, e no comecinho do número 3, a gente tem as origens dos fabulosos X-Men, que com certeza foi um material usado aqui, e é razoavelmente fiel, mostra quem adotou o Ciclope, tirou ele daquele orfanato, não adotou, né? Encontrou o Ciclope depois que ele fugiu do orfanato, onde tinha o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro mesmo não é mostrado nem aqui, tá, pessoal? Mas mostra quem foi o cara, mostra a trajetória do Fera como quarterback de um time de futebol americano, mostra o Homem de Gelo sofrendo bullying na escola, sofrendo violência, né? Ele é o mais novo dos X-Men e começou a manifestar poderes que chamavam bastante atenção primeiro. Mostra o Anjo. Anjo é um cara que não estava na mesma escola que eles, é um cara que inclusive é um playboy, né? Adolescente, beleza, mas com uma vida de rico, podendo desfrutar de outros benefícios, mesmo assim vai sofrer preconceito, vai ter sua carreira como super-herói, o vigilante alado, conhecido como Anjo, sem que saibam que ele é mutante. Então tudo isso é mostrado aqui, nas definitivas, quando lá pra frente, quando os X-Men já tinham crescido, já tinham deixado esses uniformes, o roteirista decidiu contar as origens deles de antes de chegar aos X-Men. E esse exemplar vai ter essa história organizadinha pra gente. Eu gostei pra caramba, já na época que eu li. A editora Abril, na época do Super Heróis Premium, lançou uma edição, formato assim, Super Heróis Premium mesmo, com essa minissérie completa, né? Na época só as 6 edições, que é do jeito que está saindo na Marvel Vintage agora. Aqui o roteiro é do Joey Casey, tem artes variadas, né? Esad Ribic, Paul Smith e Steve Hood. No geral a minissérie é muito boa. Como eu disse, na Marvel Vintage você encontra as 6 edições, mas não encontra X-Men número 1. Isso dá 160 páginas, que no site da Panini tá por, vamos ver aqui para não falar besteira, R$ 86,90. Eu olhei o link Amazon que eu gerei para colocar na descrição do vídeo, hoje está R$ 71,00 na Amazon, tá? E os dois links vão estar aqui, né? O link da Panini é um link para você pesquisar as revistas, leva direto para a página da Panini, mas é um link que dá comissão ao canal. Os links da Amazon tem tanto o link individual de revista, como a revista que eu estou falando aqui, da coleção Marvel Vintage. Toda hora eu pego essa, mas não é essa. Eu não vou adquirir porque eu não vou trocar a minha.
como eu recomendei que vocês não façam, inclusive. Tem também links genéricos, onde você entra e vai para tudo que é de X-Men, aí tem outro link genérico que leva para tudo que é de Wolverine, isso da Amazon, tá? E aí você pode pesquisar o que quiser e sendo na aba que você clicou aqui na descrição do vídeo, o que você comprar ali, mesmo que inclusive não seja quadrinho, dá comissão para o canal. E aí, além disso, eu coloquei links de várias outras revistas mutantes que estão à venda nesse momento na Amazon, né? E mesmo esquema, tudo que você comprar dá comissão para o canal e não aumenta o preço que você pague. Nem que você use o link da Panini também, tá? Pode ser que você encontre às vezes um pouco mais caro, que às vezes na Amazon tem uma ou outra promoção tal, mas para o canal vem uma comissão independente do valor. O valor não aumenta para você dar comissão ao canal. Se você quiser ajudar o canal de outras maneiras, eu aceito doações via Pix, que me ajudam a comprar revistas em quadrinhos e trazer mais conteúdo para cá. Você pode acessar minha chave Pix através desse QR Code ou com a própria chave que está aqui na descrição. Você pode se tornar membro e assistir nossos vídeos antecipadamente, além de contribuir com o canal todos os meses. Você pode entrar em contato, tem um celular separado aqui que é para contato, que é o meu celular, é o celular pro canal. Você pode entrar em contato para me mandar alguma coisa, se assim você desejar, e aí a gente combina, eu passo o endereço e tudo mais. Então tudo isso ajuda pra caramba. Se as ajudas financeiras não forem possíveis a você nesse momento, fica tranquilo. Também ajuda pra caramba você curtir o vídeo, se inscrever se ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações. Se você puder fazer um comentário, colocar o vídeo numa playlist pública, ajuda pra caramba também. Mandar para um amigo, colar o link do vídeo em grupo de WhatsApp e Facebook, ajuda mais ainda. Então, eu agradeço tudo isso, porque ajuda o canal a crescer. Agora, além de fazer o review, como eu disse, eu estou recomendando, desde que você não troque o seu exemplar da Salvat, por exemplo, além de recomendar a revista, aqui uma coisa que eu faço sempre que eu trago uma história dos X-Men, e que eu tenho ela completa aqui, eu faço uma parte do vídeo que também tem spoilers, onde eu conto a história da revista. Para você que já leu a revista e quer entender melhor, para você que não liga para spoilers, para você que não vai comprar a revista mesmo, não está podendo comprar agora e quer só saber a história para encaixar direitinho ali na cronologia dos mutantes. Então eu vou entrar no parte com spoilers agora e se você não tem a revista, não leu ainda e não gosta de spoilers, aí é melhor você pular, né? Vai ter depois o encerramento. No encerramento normalmente tem nas telas finais, normalmente não, sempre tem nas telas finais 2 vídeos do canal. Um deles vai ser sobre essa revista, que tem um corte de live onde já falou um pouco dela. E se você quiser ver esse outro vídeo, que também tem spoilers, mas muito pouquinho, você pula aqui pela minutagem para o encerramento e vê os vídeos que eu deixei nas telas finais. Vai ter mais um, com certeza vai ser relacionado com o tema. Beleza? Então vamos lá, agora para o resumo completo da edição. O número 1 de Filhos do Átomo já dá para a gente o contexto da situação pré-revelação dos X-Men ao público, né? Na verdade, até antes do recrutamento dos X-Men. Antes de você saber que mutantes tinham uma equipe de super-heróis, iam formar uma equipe de super-heróis. Então a gente vê William Metzger, um ativista antimutante, mas assim, nível Hitler mesmo, né, com discursos extremamente conservadores, sempre apelando para o valor da família, o estilo de vida americano, um monte de coisa, mas sempre com o viés do ódio, sempre com o viés de que tudo isso está sendo ameaçado pelos mutantes. Para piorar, a gente fica sabendo que um mutante manifestou seus poderes recentemente, e os poderes dele tinham a ver com controlar o fogo, mas ele não controlou os poderes. E isso levou a uma tragédia que inclusive matou o próprio mutante. Isso está ebulindo ali no cenário nacional e está dando muito palco para o William, né? Então ele está aumentando a sua milícia, inclusive ele tem um jornal, o Correio da Milícia, é descarado que o cara quer formar uma milícia. Isso está repercutindo no país inteiro, no país, os Estados Unidos. No FBI não ia ser diferente, então a gente vê o diretor, assim mais baixo, não é o diretor-geral do FBI, mas o diretor de um setor, o Ken, procurando Fred Duncan, um agente do FBI já de carreira, mas jovem ainda, ele procura o Fred, o que ele quer? Uma resposta para o problema mutante. E o Fred fala, problema? É assim que a gente vai tratar? Somos nós contra eles? E provavelmente foi justamente esse tipo de atitude do Fred que atraiu uma outra pessoa. Porque depois ele discutiu com o Ken, mesmo assim, sem se insubordinar, tentando chamá-lo à realidade. Quando ele volta à sua sala, quem que ele encontra? O professor Charles Francis Xavier, que se infiltrou no FBI usando sua telepatia, vai se apresentar para o Fred, vai explicar seus interesses e vai pedir a ajuda dele. Porque tem que existir uma outra alternativa para lidar com os mutantes. E o Xavier é essa outra alternativa. Com a ajuda do Fred, o Xavier vai conseguir uma identidade falsa, referências, e ele vai se apresentar com a proposta de se tornar orientador educacional de um colégio do subúrbio. E esse colégio tem 4 personagens muito interessantes. Scott Summers fez sua matrícula, o suposto pai dele fez sua matrícula se apresentando como seu guardião legal, mas com documentos falsos, porque a verdade é que o Scott fugiu do orfanato e foi encontrado por esse cara que é um bandido. Tá ali também o Hank McCoy, futuro fera,
jogando como zagueiro do time de futebol americano, quarterback, acho que é o zagueiro, e o jovem Homem de Gelo. Então esses três já estão instalados ali no colégio. A gente vê também que por fora disso, o Xavier está atendendo na própria casa dela a Jean Grey, que estava no estado de catatonia, agora está desenvolvendo seus poderes, mas ainda não controla eles direito. E que à margem disso tudo, o anjo está agindo como um vigilante nas ruas. Isso também é importante, né? O anjo uma classe social mais abastada, então ele não frequenta o mesmo colégio que eles, mas os pais dele estão no exterior e ele está gozando de certa liberdade ali com o dinheiro da família, inclusive aparecendo na coluna social, mesmo sendo um adolescente, tendo ali uma vida importante para as elites, ao mesmo tempo que ele age como vigilante, já como anjo com uniforme, combatendo o crime sem que saibam que ele é mutante. Também, paralelo a isso, a gente vai ver que tem alguns alunos desse mesmo colégio que estão se voltando para o discurso do William Estiger. E esses caras estão entrando para a milícia dele, estão culpando os mutantes de tudo. E eles ali são três pessoas, né? Tem uma menina junto, mas ela não quer entrar para a milícia, vive fazendo certas críticas, mas não se afasta deles também, chega a ser ameaçada de violência por um deles. Mas realmente ali quem está mais engajado na milícia é o Shed e o Stark. Mas antes disso a gente tem a situação do anjo, porque o anjo continua, né, como eu falei, agindo como super-herói, beleza. Só que lá no FBI a gente já viu o Fred Duncan comentar com o Fred Duncan, na verdade, que eles estão pensando em financiar o Bolivar Trask. O Bolivar Trask diz que não tem nenhum protótipo construído, que não fez nenhum teste, mas eles sabem que é mentira, que ele está fazendo testes. E a gente vê um desses testes, porque um sentinela tenta atacar o anjo logo depois que ele patrulha a cidade ali agindo como vigilante. Em que pese que ninguém sabe que ele é um mutante, o sentinela tem um detector para descobrir que ele é um mutante. E aí ele escapa por pouco, ele consegue despistar o sentinela durante um tempo, mas ele não tem muito futuro nessa fuga. E ele é ajudado por uma pessoa nas sombras, que a gente vê que é o Magneto, mas ele nem percebe que foi ajudado, porque os poderes do Magneto são razoavelmente sutis, né, o controle do magnetismo, então ele não nota, ele só vê o sentinela caindo e acha que deu certo a estratégia dele de fugir do grande robô. O Xavier vai seguindo, se aproximando de cada um dos três alunos, tentando ali trazê-los para mais perto dele. O Ciclope não se abre, Vera também ignora ele. O Homem de Gelo, no caso, está se isolando cada vez mais. Ele chega a sofrer violência no banheiro da escola, justamente desses dois racistas que estão entrando para a milícia. Vai ser defendido pelo Fera, apesar do Fera proteger ele, manda ele tomar cuidado e deixa ele ali. Tipo assim, não vai levar para a diretoria para terminar de resolver o problema, né? Sei lá, intimidá-los, algo assim. Ele só resolve o problema ali na hora e não se importa com isso. A Jean Grey vai continuar manifestando seus poderes, inclusive quando está dormindo, que vai fazer os pais dela pensarem melhor na proposta do Xavier, que é levá-la definitivamente para a sua escola, né, para ela estudar como se fosse um internato. E a gente vê que os dois meninos conseguem, então, conhecer o Arthur, que é um homem de confiança do Mestiger, e eles entram de verdade na milícia, né, os dois meninos, o Shed e o Stark. E aí eles começam a armar para atacar os mutantes conhecidos deles. Eles já tinham atacado o Homem de Gelo, que eles perceberam que ele produzia, ele alterava a temperatura de onde ele estava, mas ele foi salvo pelo Fera. O Fera ainda não era chamado assim, o que fez eles colocarem o Fera no radar deles. E aí o Fera é uma estrela do futebol americano daquele colégio. E é durante justamente um jogo de futebol americano que os dois vão se preparar para executar o Fera à distância, com um tiro de sniper. Eles pegam lá com a milícia um rifle e se preparam para atirar no Fera mesmo durante o jogo. O Fera percebe, ele tem sentidos muito aguçados, dá um salto que revela que ele é mutante, é um salto impossível para um humano normal, chega onde os dois estão, começa a lutar contra eles, só que não é o Shed e o Stark, é o Shed e mais um outro cara que também estava ali interessado na milícia, que também repetiu o mesmo discurso, mas o Stark não estava presente, e não porque ele tem medo, não porque ele recuou, mas porque transformações começaram a acontecer com o Stark. Bom, na luta, né, do Fera para desarmar os dois, acaba que justamente esse outro rapaz, esse terceiro rapaz, cai e vem a falecer. E aí a narrativa muda toda, a culpa passa a ser do Fera, que pulou, visivelmente não sendo humano, sobre todo mundo e atacou os dois rapazes. A polícia libera ele porque sabe que houve uma tentativa de homicídio, mas o preconceito continua ali. O Fera, inclusive, não consegue nem voltar para a escola. Ele volta e foi tirado do time de futebol e não podem expulsá-lo, mas convidam ele a deixar a escola. Então a situação do Fera está piorando muito, do mesmo jeito que está piorando a do Homem de Gelo. E também, né, porque sabem que ele é mutante, ele cada vez mais manifesta os poderes, o tempo todo ele fica com frio, e as coisas aparecem congeladas próximas a ele, os pais dele também não sabem mais o que fazer com ele. E também começa a piorar pro Ciclope, que apesar dele estar com óculos de quartzo rubi, que o gangster, mequetrefe, mas o gangster que serve de pai dele, espanca ele, abusa psicologicamente dele
tá ali fingindo ser seu pai adotivo, né? Porque nem os documentos para ser o pai adotivo do Ciclope ele tem, mas esse cara, ele quer usar o Ciclope em golpes, em assaltos e tal, então ele conseguiu um par de óculos para que o Ciclope possa conter seus poderes e ir para a escola, já que ele quer tanto, para ele ficar um pouco quieto. Mas ele está planejando um golpe, um roubo, ele vai inclusive iniciar esse roubo e de lá o Ciclope vai ser salvo pelo Xavier. Por quê? Porque esse cara quer que, inclusive, o Ciclope use seus poderes para matar um guarda, né? O guarda já foi derrotado, mas não, é sem testemunhas. Aí o Ciclope, isso ele não faz. Ele já fez algumas coisas obrigado, quebrar a parede para eles entrarem e tal, mas falou, não, isso ele não faz. E é a hora que o Xavier vai entrar em cena, com seus poderes telepáticos, vai terminar de salvar o Ciclope. O Ciclope demora para reagir, mas até consegue fugir, pelo menos, do cara na casa de quem ele vive, né? Eu fico falando que é o cara pai adotivo, mas não é o pai adotivo, é só um abusador ali. E também dos bandidos que estão junto com ele. Mesmo o rico anjo não escapa da onda de histeria mutante, por exemplo, ele salva um homem de um assalto. Só que ele não está com o uniforme completo e dá pra ver que as asas brotam das costas dele, que não é nenhum tipo de dispositivo, nem nada disso. E o cara que foi salvo agride ele, xinga ele de mutante, né? Assim, xinga, que eu digo porque trata como se fosse um xingamento, ele tem que fugir do cara para não feri-lo. Nem como vigilante dá pra agir sendo mutante, porque até assim ele sofre preconceito. O discurso do Mestiger também está se espalhando por todo o país. Ele começa a ser ouvido pelo FBI. O Ken tem uma reunião com ele. O chefe do Duncan lá no FBI resgatou os restos daquele sentinela que o Trask nega ter construído. Ele diz que ele ainda está esperando o financiamento do governo e tudo mais. Começou a analisar aquela tecnologia e quer partilhar ela com o Mestiger. Ele quer caçar mutantes mesmo. O Duncan vai descobrir isso, vai saber que os dois estão numa reunião para a qual ele não foi chamado, vai ficar indignado, vai falar umas abobrinhas pro Ken na frente do Mestiger. O Ken vai ter que lembrar ele de quem é o chefe, e aí ele vai sair e vai procurar o Xavier. Falar, ó, a gente tem que apressar o cronograma porque as coisas estão ficando muito ruins, o governo está tomando partido dos racistas. E o Mestiger, eu falo os racistas, né, mas dos preconceituosos, porque o preconceito em X-Men parece racial, mas ele pega vários outros aspectos. Mas não vou analisar isso aqui no resumo da história, tá bom? Mas a gente tem vários vídeos sobre essa questão, inclusive. Bom, o que acontece? O Mestiger, inclusive, soltou na imprensa, de forma velada, o boato de que o anjo, o Orion Washington III, na identidade civil dele, é o vigilante anjo e é o mutante. Então, mesmo na sua mansão, protegidinho ali, ele vai ser atacado. Ele vai sofrer um ataque tipo Ku Klux Klan mesmo. Os caras vão colocar um X pegando fogo, vão invadir a casa dele. E quem vai salvar ele nessa hora também, né? Ele até é capaz de se salvar porque ele ainda sabe lutar um pouco melhor que os outros pré-X-Men, vamos dizer assim, que eles ainda não tinham entrado. Mas quem vai salvar é o Xavier, com sua telepatia também vai derrotar mais alguns caras. E assim permitir a ele sair da mansão em chamas. Então assim, o Xavier já tem 4 X-Men e acesso a um quinto, que é a Jean Grey. O Stark, que não compareceu ao atentado contra o Fera, por que ele não fez isso? Porque ele sofreu mutação. Na adolescência, as mutações aparecem e ele se descobriu um mutante. E um mutante, assim, com aparência física diferente. Então, ele começa a sofrer uma transformação, ele fica com um aspecto tipo de um Morlock. Ele fica um tempo escondido na casa dele, mas o Shed vem querer saber por que ele não ajudou no ataque ao Fera. Aí encontra o cara transformado. Aí tenta agredir o cara foge do amigo, acaba fugindo da casa da mãe, que também era completamente relapsa, nem percebeu o que estava acontecendo com ele. E aí o cara vai vivendo nas ruas. E aí até mendigos agridem ele uma hora e tal. Mas uma coisa que ele começa a verbalizar e a gente começa a perceber é que ele é um empata. Ele reproduz os sentimentos, as impressões que vêm das outras pessoas. Inclusive, perto de humanos que odeiam mutantes, ele começa a falar mal de mutantes também, ele não consegue conter. E ele vai ser encontrado pelo Magneto, que já está rondando todo mundo ali. O Magneto também tenta recrutar o Anjo, pouco antes da intervenção do Xavier. Não dá certo, e aí agora ele encontra o Stark e fala, não, vem, né, vamos fazer parte da minha irmandade. E fala, não, cara, você transpira um ódio também, você não é diferente deles que odeiam a gente. Ele ainda se perde no ódio das pessoas, quando ele duplica isso, ele começa a se sentir como se ele também odiasse. Mas nessa hora ele tem um momento de clareza e se afasta do Magneto. E aí ele vai continuar vivendo nas ruas, só que o amigo dele, o Shed, mesmo meio inseguro ainda, ele quer provar que é parte do grupo. E ele vai, né? Ele estava disposto a matar o Fera, só que o Stark é amigo dele também, né? Então tem esse peso, mas ele vai e entrega o cara pro Mestiger. E isso ele já teve acesso ao próprio Mestiger, ele tá subindo ali dentro da milícia. E o Arthur, que é o braço direito do Mestiger, aceitou passar por uma experiência do FBI feita com a tecnologia do Trask. Ele se torna uma espécie de supra-sentinela, né? Porque a tecnologia dos sentinelas embutida nele, ou usada a radiação dos sentinelas no corpo dele, mas ele sofre uma transformação e fica com os poderes ali, e o cara deixa de ser humano para matar mutantes. E aí eles precisam testar o cara. Então o Shed entrega o Stark, localizam a Jean Grey, capturam ela também numa operação. Então esses dois vão ser as cobaias dos poderes do Arthur, e o Ken sabe disso. Ele tá lá junto com o Mestiger assistindo. A Jean Grey, inclusive, de cara vai ficar bem ferida e tal. E aí a gente vai ver que o Stark não é empata só de sentimentos. Ele consegue trazer para si os ferimentos de Grey para recuperá-la.
Mas enquanto tudo isso está acontecendo, a fuga, a luta entre eles, a gente vê que lá na Mansão X, os outros 4 X-Men agora reunidos estão treinando, estão com seus uniformes. Só que aí chega o Fred Duncan, desesperado. Por quê? Ele soube nos corredores do FBI do que estava acontecendo e soube que a Jean Grey foi capturada. Do Stark, e parece que ele não sabe. Como os X-Men ainda são jovens demais, estão começando o treinamento, o professor X fala, ó, fica todo mundo aqui, eu vou resolver um negócio com ele, vocês estão dispensados das aulas de hoje e pronto. E sai. Só que eles vão investigar. E aí eles conseguem, no gabinete do Xavier, informações suficientes para entender o que está acontecendo, que tem mais uma aluna, que ela ainda não chegou ao instituto, que é dela que eles estavam falando. Como que eles vão localizá-la? Com o cérebro, porque o Ciclope viu o cérebro sendo ajustado pelo Xavier, sabe onde é que ele está. Nesse momento, ele era mais um localizador de mutantes. Então ele podia ser operado por qualquer um deles. E eles vão, localizam a Jean Grey e vão para lá. Chegam, inclusive, primeiro que o Xavier e que o Fred Duncan. Ou até podem ter chegado ao mesmo tempo, mas com seus poderes eles se embrenham mais facilmente para dentro da base. Pode ser isso, né? Porque eles partiram depois. O Fred e o Xavier fazem um caminho, a telepatia do Xavier ajuda, mas o Fred está lá com arma de fogo mesmo, disposto a lutar para salvar a vida da menina. Como eu disse, parece que ele não sabe do Stark. O Arthur quase mata a Jean Grey, mas eles pedem para ele parar para ver os poderes do Stark, porque eles também estão avaliando os mutantes. Então eles querem saber do que o Stark é capaz. O Shed está assistindo tudo isso, meio assim, mas está vendo o amigo ali prestes a ser morto e tal. E os X-Men, como eu disse, chegam primeiro. Então eles, com uma nevasca do Homem de Gelo, eles conseguem derrubar o Arthur, manter ele longe, resgatar a Jean Grey meio atrapalhados ali e vão fugir com ela e encontrar o Xavier. E o Stark vem junto, só que ele já está moribundo, ele está muito ferido, porque ele sugou para si os ferimentos da Jean Grey. E ele tá morrendo mesmo. E aí ele fala de toda a experiência que ele teve, detectando ódio de todo mundo. Ele fala que o Xavier tem muito ódio. Ele consegue perceber. Ele fala, ó, você mascara isso, mas você também tem muito ódio. Igual ele. Igual, né, ele tá falando do Magneto. Igual o outro cara que eu encontrei. Mas você tenta o caminho certo. Você tem que se manter nesse caminho certo. E são meio que as últimas palavras do cara mesmo. Ele não aguenta os ferimentos que ele absorveu dela. E ele morre, passando essa mensagem pro Xavier, que vai então com o Fred sair dali com seus 5 alunos. O Magneto, que já estava rondando a milícia há algum tempo, além dos mutantes, ele destrói um campo de treinamento deles, e depois a gente vê no jornal que não houve sobreviventes, que houve um incêndio, era um campo secreto da milícia do Mestiger, um incêndio supostamente acidental, né? Mas foi o Magneto, a gente sabe que a gente viu o Magneto chegando, e o Magneto também chega lá. Provavelmente conseguiu lá informações sobre onde o Mestiger estaria. Ele mata o Arthur até se mostra uma ameaça ali com os poderes novos que ele tem, mas o Magneto consegue matá-lo. Depois ele pega o Mestiger e voa com ele até a estratosfera, joga o cara para fora do planeta, para que ele também deixe de ser um problema. A gente acompanha então na TV a repercussão do desaparecimento do Mestiger, né? Só um desaparecimento, o corpo do cara foi para o espaço, literalmente. E a gente vê a Jean Grey então, né? Depois de salva pelos X-Men, ela provavelmente voltou para sua casa, onde ela se entendeu com seus pais, e ela chegando de táxi na Mansão X, que são exatamente aí os últimos eventos antes de X-Men número 1, onde a gente vai ver os outros 4 treinando, e a Jean Grey chegando, né, eles se encontrando com ela. Lá fica claro que é o primeiro encontro, mas aqui com esse retcon a gente vê que não, né, eles salvaram ela e tudo mais. É um finalzinho legal, é uma história legal, e como eu disse para vocês, organiza tudo que a gente já tinha visto naquele pequeno arco clássico já, né, que está na edição definitiva dos X-Men números 2 e 3, as origens dos X-Men. Então, gostei demais, de novo vou mostrar meu exemplar aqui. Com a conclusão da história, Os Filhos do Átomo, eu encerro o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, aproveita e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!